Nesse fim de semana nos contentamos com essa situação. É boa ou ruim essa paralisação para o time do Criciúma? Não tivemos jogo, 10 dias sem jogo. Boa tarde, Renato. 10 dias, João. Boa tarde a quem nos acompanha. Boa, a situação é boa. Você precisa fazer ajustes no time. Na última partida, você pegar o time que jogou em Chapecó, empatou com o time que perdeu para o Marcílio, o Tencati faz 4 mudanças. Se você faz 4 mudanças no time, você não está satisfeito. Você está vendo gente que estava na reserva entrando e produzindo melhor do que quem está jogando. E aí você faz 4 mudanças, principalmente um treinador conservador como é o técnico Cláudio Tencati. E quando eu estou falando de conservador aqui, eu não estou criticando, não. O treinador campeão da Supercopa do Brasil, aí, o Abel Ferreira, para ele fazer uma mudança no time tem que ter um motivo muito importante. E o Tencati fez 4. E a maioria delas não respondeu. Então, peraí, eu fiz 4 mudanças, eu não estava satisfeito com aquele time ali. E eu perdi o jogo, então agora eu tenho que parar, analisar, trabalhar bastante para ver aonde é que eu posso mexer mais. Ou se eu volto com aquela formação, ou se eu insisto nessa que estava rendendo, principalmente quando os jogadores entravam na segunda etapa. Então, acho que pro Criciúma, João, essa paralisação de 10 dias, ela ajuda mais do que atrapalha, não tenho dúvida disso. Até porque é uma situação de... Ele saiu de uma derrota, precisa fazer correções, né? Ele estava mudando o time, né? E aí quando você muda o time, significa que você não está satisfeito. Vamos mostrar aqui a tabela de classificação. O Criciúma só joga domingo 7 da noite. 7 da noite em Brusque. Justamente contra o líder da competição, que tem 10 pontos. Aí depois o Criciúma pega o Hercílio, que é esse que está em segundo aí, com 9 pontos ganhos, também lá no Dr. Hercílio Luz, lá o estádio. O Chapecoense 7, no estádio do Hercílio. Avaí 6, Criciúma 5, Figueirense 5, Camboriú 5, Marcílio 4. Tá tudo muito apertado, né, João? Você vê, o Barra com 4, tem a mesma pontuação do Marcílio, mas estaria fora da próxima fase do Campeonato Catarinense. Por critério técnico, Concórdia também. Concórdia é engraçado, Concórdia está invicto. 4 jogos, 4 empates. Mas está lá na parte de baixo da tabela. Não perde, mas também não ganha de ninguém. O Joinville, que mudou o treinador, Marcelo Martelotti, chega para comandar o Joinville. E o Atlético Catarinense, que também já mudou de treinador, é o lanterninha da competição. Então o cenário é esse. Você não tem muita coisa para mexer. O que você tem que fazer no Criciúma? Se acredita no trabalho do técnico Cláudio Tencati? O Criciúma foi apontado por todos, imprensa, torcida, adversários, dirigentes de adversários. Quem que é o favorito do Campeonato Catarinense? É o Criciúma. Por quê? Porque manteve 80% do seu grupo. Porque foi buscar o Éder, que não estreou ainda, mas vai estrear. Porque trouxe o Fernandinho, é outro que não estreou ainda e vai estrear, é bom jogador, já passou pela Chapecoense, estava lá no CRB, jogador do Atlético Paranaense. Você acredita nos processos, na continuidade do trabalho? Então você tem que continuar acreditando no que faz o técnico Cláudio Tencati e seguir o seu rumo. É isso que o Criciúma precisa. Mas o Éder, afinal de contas, eu vou repetir essa pergunta pela 10ª vez. A estreia é quando? Essa sua pergunta, ela é pertinente porque é o seguinte, se o Criciúma tivesse aplicado 2 ou 3 do Marcílio Dias, lá na parte de cima da tabela, talvez não se perguntasse sobre o Éder, muito provavelmente. Mas aí quando você perde, o que acontece? E o Éder? O Éder é a nossa tábua de salvação. O Éder não é o Pelé, né? Aliás, nem o Pelé jogava sozinho, né? O Éder é um grande jogador para o cenário do Campeonato Catarinense, é um extraterrestre bacana. O Éder ficou 3 meses parado. Qual é a expectativa de estreia do Éder? O Criciúma joga fora contra o Brusque, domingo. Depois, no outro meio de semana, joga fora contra o Hercílio. E aí aqui faz um clássico, porque eu considero o Joinville como grande, apesar do Joinville estar num momento muito ruim. Mas o Joinville é um grande do futebol catarinense, né? Já foi 8 vezes campeão consecutivo. Você recebe o Joinville em casa. A expectativa é que o Éder faça a estreia no estádio Heriberto Wilson, diante do torcedor do Criciúma, nesse jogo grande, um jogo contra um tradicional adversário. Ele já está trabalhando intensamente. Trabalhando normal, se cuidou, né? Porque tem jogador que volta fora de forma, pesado e tal. Não é o caso do Éder, mas o Éder não é nenhum garoto, ele tem 36 anos. E o Éder, né, João? O Éder vai ser fundamental lá no mata-mata. Quando você vai precisar do jogador que desequilibra, ali ele tem que estar prontinho. Não que na fase de classificação não esteja. Mas, Renato, se o Criciúma perder os 2 jogos fora, ele fica... Inclusive, nem se sabe se vai classificar.
calma, o Criciúma não vai perder os 2 jogos fora. Pelo contrário, ele joga melhor fora de casa. Obrigado, Renato. Um abraço. Até mais.